Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje, dando continuidade ao estudo do livro de Gálatas. Paramos em Gálatas 2:16, vamos continuar Gálatas 2:17 em diante. Você que quer oração, deixe seus pedidos de orações nas nossas mídias sociais. Não deixe de curtir, compartilhar aí Batista Alfa e Ômega no Facebook, no Instagram e no YouTube. Que Deus te abençoe nesse trabalho missionário, né? De estar pregando a palavra, reproduzindo o que está sendo dito. Você também estará ajudando a obra de Deus. A Bíblia diz que aquele que dá água a um profeta recebe galardão de profeta. Deus ele é muito humilde nas suas repartições de bem, não é como o homem, né? Então vamos lá. Gálatas 2:17 em diante, ver se a gente fecha o capítulo 2 hoje. Ele vai falar o seguinte: se nós que procuramos ser justificados em Cristo, já expliquei que a justificação é o ato unilateral de Deus fazer com que os nossos pecados não venham ser passíveis de condenação. Nós não deixamos de ser pecador, nós continuamos sendo pecadores, mas a justificação traz a anulação, a anulabilidade desses pecados para o juízo condenatório. E nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a Deus. No grande dia, ou se você partir, ou se nosso Senhor e Salvador vier, e você, por amor a Deus, estará a eternidade com Cristo, ali foi porque o sangue de Jesus justificou você dos seus erros. Então nós somos justificados em Deus, não somos justos. Há uma diferença muito grande, Se eu evocasse para mim uma justiça, uma justiça que essa justiça me tornasse autossuficiente de alguma coisa, eu não dependeria da morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós não dependeríamos da morte de Cristo. E o cerne do Evangelho é um Cristo morto e ressurreto. O que seria da doutrina evangélica, cristã, até pequenei, o nome, o que seria da doutrina cristã se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado dentre os mortos. Por isso que tem outras religiões que são muito educadas. O próprio cristianismo, o próprio judaísmo, reconhece Jesus como um grande profeta, mas só não ressuscitou, está ali morto como Abraão, como Jeremias, e nós sabemos que ele é nosso Senhor e nosso Salvador. Então, mais um adendo, o livro de Gálatas todo é militando contra o retorno da igreja, as práticas judaístas. Como que você quer voltar para um lugar, de aparência de judeu, o culto, parecendo mais uma sinagoga, se os próprios judeus não reconhecem Jesus como Salvador e nem engrandece a sua morte e ressurreição, Nós não estamos aqui pregando ciúme com o judeu, somente falando que ele é tão necessariamente, ele tem a mesma necessidade do que qualquer outro de reconhecer a Jesus como Salvador. É um tipo de procedimento, a graça de Deus, que ela não trata ninguém com isonomia. Todos têm que passar pelo crivo do reconhecimento de Jesus como seu Senhor. Que está em Deuteronômio 6,4, ouça Israel, sou teu Deus, é o único Senhor, é o reconhecimento de Jesus como seu Senhor, o Filho de Deus, o Trino, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus que deu a vida por nós, ressuscitou, nos resgatou, e Ele nos tirou dos impérios das trevas e nos resgatou, algumas traduções dizem, nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Então Deus tirou, né, de um lugar de escravidão e trouxe-nos para o trono de Deus. O escrito de dívida que era contrário a nós foi rasgado, diz a Bíblia em Colossenses. Então, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, Gálatas 6,17, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Então Paulo está falando, olha, se nós, né, que somos justificados em Cristo, somos ministros do pecado, ministro do pecado o quê? A lei era um ministério que não aperfeiçoava o homem. A lei era um tipo de ministério que encerrava todos embaixo de maldição e pecado, porque ela precisava, né, ser de um sumo sacerdote para que uma vez no ano entrasse no Santo dos Santos e com uma corda na perna, porque se ele morresse, tinha que ser puxado por essa corda e apresentar a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, a lei não justificaria ninguém. Ela era boa no sentido que, se feita da maneira correta, era um instrumento, era a dispensação usada para Deus falar com o homem. Mas em Cristo ele veio para cumprir a lei e ela foi cumprida. E Jesus instituiu a graça de Deus. E hoje nós vivemos pela graça, por meio da graça. Versículo 18. Se torno a edificar aquilo que destruí, constitui a mim mesmo transgressor. Então aqui é Paulo realmente reforçando, né, que ao convertido, aquele que se converteu a Cristo, não era necessário circuncidar-se, praticar a lei, deixar de sentar com um A ou B na mesa, ter que lavar os pratos muitas vezes, todos aqueles costumes, né? Ter que adorar, guardar sábado. Aqueles que fossem convertidos a Jesus tinham que obedecer a Bíblia da maneira que Jesus fez. Ele resume tudo, né? Mestre, qual o maior de todos os mandamentos? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E com esses dois mandamentos já cumpriste toda a lei. Então, hoje nós vivemos uma aliança com Deus que nos ensina a amar. Ah, mas não vejo isso. Então, aos críticos, eu sempre digo, se você não vê, então porque você não faz. Então, antes de criticar, tente fazer, tente ser melhor do que aquilo que você critica. Porque é muito confortável nós sentarmos numa mesa e diagnosticar e apontar que tudo está errado. Mas qual é a nossa ocupação e qual é a nossa gana por mudança, né? O que estamos fazendo para mudar? Então não se torne-se mais um que aponte erros. Torne-se um agente mutador, né? Agente que muda, de mutação, que transforma o mundo melhor. Nós temos que transformar o mundo melhor. Eu estava lendo uma das frases de Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, que é um filósofo muito atual, né? É um dos filósofos mais atuais. E ele tem uma das frases que ele diz: nunca é alto a se pagar o preço de pertencer a si mesmo. Então Paulo estava falando isso, em outras palavras. Olha, vocês têm que pertencer a si mesmo. Essa necessidade de ser aceito, essa necessidade de querer agradar, você não tem que agradar nada, tem que agradar a Deus. Deus, se você observar, ele ama o mundo, ele ama o pecador. É notório que todo aquele que crê em Deus, crê que ele é um Deus benigno, que nos ofereceu a vida, nos ofereceu a dádiva, mas Deus não está se importando em nos agradar. Quando ele diz que o adultério é pecado, ele não quer saber se o adúltero vai ficar chateado ou não. Quando ele diz que não é para roubar, ele não quer saber se o ladrão vai ficar chateado ou não. Quando ele diz que não é para fofocar, ele não quer saber se o fofoqueiro vai ficar ou não. Quando ele diz que é para compartilhar e a pessoa retém, ele não quer saber se aquela pessoa vai ficar chateada ou não. Deus, meu irmão, é um Deus que
que em nome de Jesus é um Deus muito ativo. Ele não quer saber se é ou não. Então Deus ele se preocupa com a sua soberania e somos nós que temos que nos enquadrar à graça de Deus. Deus, ele prega e ele ordena, ele manda. É inegociável os mandamentos de Deus, não há um pedido. Eu peço, você por gentileza pode fazer isso para mim? Você por favor pode ir ali para mim? Você por obséquio, Deus ordena, Deus manda, é imperativo. Então, não creia que você foi chamado para agradar ninguém. Talvez você foi chamado até para desagradar quando você obedece algo que Deus está falando e todos querem que você faça de uma maneira diferente. Versículo 18. Já li, né? Se torna edificar-me minha transgressão, pois pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. A lei, ela mortificava o homem para Deus. Mas o que nós vimos eram tradições e mandamentos humanos, em cima de mandamentos humanos, que Jesus chega a falar, fariseu, fariseu, você coloca pesado jugo sobre o outro, mas não remove eles nem com o dedo sequer. Principalmente aquelas pessoas que estavam ali impondo, né, aqueles mandamentos, eles não cumpriam, era o famoso, falo o que eu faço, falo o que eu digo, não falo o que eu faço, né? E não é assim que funciona. Não é assim. Deus, ele quer que nós sejamos exemplo, ainda que nós sejamos limitados. Versículo 20. Olha que palavra de graça para você nessa quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. Estou crucificado com Cristo, já não vivo, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa tremenda, né? Paulo falando na primeira pessoa, falando dele, mas mostrando o que ele queria, qual o patamar que ele queria que nós chegássemos. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que declaração de amor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A necessidade de suas vaidades, dos seus planos, eles estarem completamente voltados para o que Deus quer da sua vida. O que Deus quer para mim? Essa é a pergunta. O que Deus quer de mim? Não há mais espaço para os meus planos se os meus planos não estiverem de acordo com a soberania de Deus. Se os meus planos não estiverem voltados para o que o Espírito do Senhor quer sobre a nossa vida. Você já imaginou, né? Você que tem 40, 50 anos, 60 e se converteu agora, e como adulto você pode fazer o que quiser da sua vida, o que você imaginar, mas não, você renuncia essa soberania para viver aquilo que Deus quer para a sua vida. Você pergunta a Deus, Senhor, eu posso me mudar nessa casa? Senhor, eu posso comprar esse carro? Senhor, é da sua vontade que eu trabalhe nesse lugar? Cristo vive em você. Você está crucificado com Cristo e não vive mais você, mas Cristo vive em você. Cristo reina na sua vida. Esse é o desígnio de Deus. E Paulo vai fechar no versículo 21 da seguinte forma: não anula a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a minha justiça vier daquilo que eu faço, a morte de Cristo ela é inócua. Porque a lei dava os parâmetros. Faz isso, faz aquilo. Mas a lei também falava que se você pecasse só numa coisa, era real de todas as outras.
e ninguém conseguiria justificar assim. Então, se eu anulo a graça de Deus, e se a sua justiça vem da lei, vem do que você faz, quer ver um exemplo? Ah, eu não mato, eu não roubo, eu sou uma pessoa de bem, eu não faço nada, eu não preciso ir para a igreja. Poxa, tem gente matando, roubando, mas vai para o inferno, é eu que estou bebendo uma cerveja, não é esse? Muitos colocam isso em rede social, mas você não vai para o inferno porque bebe uma cerveja, você vai para o inferno porque você não reconheceu o Cristo como seu Senhor e não permitiu que Ele adentrasse na tua vida e fizesse a obra. Então não adianta, você pode ouvir na rede social 10 mil pessoas que pensam igual você e falar, tá vendo? Ele está errado, isso que está falando está errado, mas não está. Por que não está? Porque é a palavra de Deus. Ninguém consegue justificar a si mesmo. O melhor homem do mundo, poxa, mas que figura exemplar, um excelente filho, um excelente esposo, casa, trabalho, correto. Se não reconhecer a Jesus como Salvador, não está justificado diante de Deus. E às vezes você pega uma pessoa muito mais incorreta, mas está ali lutando contra isso e reconhecendo Cristo na sua vida. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é uma pedra de tropeço para aqueles que nele não creem. E é pedra angular para aqueles que creem. Paulo vai falar que a palavra de Deus se discerne espiritualmente, o homem natural não a entende. Então eu queria deixar nesse momento que você ouvisse essa palavra com os ouvidos aguçados espiritualmente, para que você reconhecesse a soberania de Deus na tua vida, para que você reconhecesse a soberania de Cristo sobre você, para que você reconhecesse que o Senhor tem que ser a cabeça da tua vida, não a cauda, que o Senhor tem que ser o primeiro na sua vida, não o segundo, que a sua vida tem que ser direcionada através de Jesus. Receba essa palavra no seu coração, não permita que nada furte a soberania de Deus, que nada furte a dependência de Deus, que o Espírito do Senhor fale melhor seu coração, em nome de Jesus, amém. Bendito Deus, eterno Pai, obrigado por cada palavra. Deus, continua nos abençoando, continua nos fortalecendo, continua nos guardando, continua, Senhor, fazendo a obra que Tu há de fazer na nossa vida. Essa é minha humilde oração, em nome de Jesus. Amém, amém.